Bem-vindos a mais um episódio do Podclass. Eu sou Larissa Mulhart, CX do Class Club, o clube que reúne os empresários mais inovadores do Brasil. Esse podcast nasceu para compartilhar histórias reais de quem faz acontecer e para mostrar o impacto transformador dessa comunidade. Se você quer expandir sua visão, evoluir e se conectar com mentes brilhantes, esse episódio é para você. Hoje teremos uma convidada especial, uma empresária que se destaca por sua determinação e força. E olha que eu conheço ela e é isso mesmo. A frase que a motiva é: seja forte e corajoso. Não tinha uma melhor frase para representar essa mulher. Reflete a trajetória dela, é a visão de desafios e crescimento. Então, ela está sempre olhando para frente. Adriana Duarte é fundadora de uma consultoria jurídica focada na segurança dos negócios como um todo. Ela acredita que o direito é um pilar fundamental para a longevidade e o sucesso de qualquer empresa. Seu escritório tem como missão proteger o empreendedorismo, garantindo que seus empresários possam crescer de forma sólida e sustentável. Sua trajetória é marcada por superação, conquistas significativas e muita coisa boa. Vamos conhecer um pouco mais dessa história? Seja bem-vinda, Adriana! Obrigada, Lari. Obrigada. Uma grande honra estar aqui. Um prazer. Obrigada pelo convite. Com certeza, uma honra para mim te receber aqui e a gente trocar essa ideia, porque eu tenho certeza que tem muita gente que vai escutar a gente aqui, que vai conhecer a Adriana por trás dos bastidores. Que é a Adriana, empresária que todo mundo vê no Instagram, que é maravilhosa, todo mundo já conhece. O seu profissionalismo, tenho certeza que também. Mas a Adriana por trás de tudo, né? A sua frase fala muito sobre isso. Seja forte e corajoso. Em quais momentos da sua trajetória essa frase se fez ali uma mentalidade para você? Bem na infância. Essa frase ela é bem marcante para mim, porque foi bem na infância. Eu sou nordestina, nasci numa cidade do sertão do Pernambuco de 6.900 habitantes, e o meu pai veio para São Paulo primeiro e foi trazendo a família. Então, desde que eu cheguei em São Paulo, eu precisei ser muito forte e corajosa, porque tinha muito preconceito, eu falava com muito sotaque, as crianças riam de mim na escola. Então, assim, a minha primeira lembrança dessa frase é na escola. Eu precisava ser muito forte. Por quê? Porque eu era a pessoa, aquela criança que todo mundo ria na sala de aula, tudo. Então eu tinha vergonha de fazer pergunta pra professora. Então, assim, essa frase é bem na minha infância, assim. Eu tinha 7 anos, Lari. Eu imagino. E você é uma das pessoas que geralmente as pessoas veem o desafio como um problema sem solução. E você vê um obstáculo e você passa por ele e acaba virando ali, né, uma oportunidade. Dentro disso que você passou, né, dentro dessa sua trajetória, teve algum momento ali em que esse desafio foi marcante, que te transformou, que foi aquele ponto de inflexão na sua jornada? Assim que eu comecei a fazer direito, eu sempre sonhei com o direito, porque o empreendedorismo para mim sempre foi algo muito importante. Importante por quê? Porque eu era criança e eu assistia a TV e eu sempre tive a noção que os empresários eram uma das partes mais, ou a parte mais importante e fundamental do Brasil. Porque o empreendedorismo, ele financia o nosso país, né? Então, assim, é só a gente ir para um país que não tem muito empreendedorismo, que não tem empreendedores e grandes empresários, Lari, e você vê que, infelizmente, é um país que não tem recursos, e sem recursos a gente não constrói, e sem construir a gente não tem educação. Então, eu sempre tive essa noção. Então, eu pensava o seguinte: eu preciso ter uma profissão em que vai ser um pilar importante para ajudar o empreendedor. E o advogado nada mais é que um empreendedor, um empresário. Então, eu tenho uma empresa que ela assessora grandes empresários, grandes, pequenos e médios empresários no Brasil. Então, assim que eu comecei a fazer direito foi de extrema importância para mim, porque eu só consegui fazer porque eu era bolsista. Então, consegui uma bolsa e a minha jornada, ela foi sempre pautada dessa forma. Maravilhosa. E eu vejo assim, né, como você se posiciona, tudo que você traz, e dá pra ver que essa história fez com que você fosse realmente mais forte, né? Que você encara, pega aquele desafio e fala assim: o que a gente pode fazer com isso? E, na verdade, isso te faz ser uma empreendedora. Porque o empreendedor é aquele que vê um problema e traz uma solução, né? Para mim, uma das frases para mim que é bem importante é que o impossível, ele não existe mesmo, de verdade. E ele não existe, assim. Não existe o impossível para mim, e eu passo sempre isso para minha equipe. Quando, às vezes, a gente tem um cliente que chega e fala: doutora, mas agora você vai ver que, de fato, é impossível. Não existe, Lari, o impossível, né? Tudo na vida é possível, desde que você trace um planejamento estratégico para isso. E por isso que eu amo tanto o Class. Então, o Class está fazendo muita diferença na minha vida empreendedora, para, de fato, me reconhecer como uma empresária melhor e aplicar tudo que a gente vem aprendendo aqui. Então, já apliquei muita coisa, já vi muita diferença aí. Que coisa boa, adoro ouvir isso. Como que você equilibra essa ousadia
né, que você tem e que é maravilhosa, que é o que faz ser essa grande empreendedora, com um planejamento a seguir, porque é exatamente o que a gente vê aqui, muitos empresários, eu que converso com todos, eu vejo, você tem que meio que trocar o pneu com o carro andando. Sim. E aí você ousa, vai lá e faz, mas ao mesmo tempo tem que, peraí, vamos planejar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Como que você vê isso? O perfeito não existe. Então, assim, antes eu tinha isso de, isso precisa tá bom, e eu preciso tá dessa forma para poder realizar isso. E aí eu vendo os empresários em todos os lugares, e aqui no Class, os grandes empresários, eles não esperaram estar perfeito para realizar. Eles foram fazendo e realizaram para ficar perfeito. Então, todas as vezes que eu olho para alguma questão, eu olho, bom, eu ainda não tenho isso, mas eu vou construir. O que eu preciso traçar e o que eu preciso organizar. Mas principalmente sempre pautada dentro do que de fato precisa ser feito, sabe? Como o Flávio fala, a gente precisa fazer o que tem que ser feito como é. Né? E sem arrumar, não tem o que arrumar, tem que fazer da forma que a gente precisa fazer. Exatamente. E como adultos, né, a gente tem que fazer aquilo que precisa ser feito, não dá pra só fazer o que a gente quer. Infelizmente, a gente gostaria muito. Exato. Mas a gente tem que fazer mesmo. E olhando pra esse ramo que você tá, né, de muitos empresários, porque você lida também com muitos empresários, além de ser uma. Sim. Como que você vê que é assim, o maior gargalo, o maior desafio dos empreendedores no Brasil? Um dos maiores desafios do empreendedor no Brasil é a falta de planejamento. E a falta de planejamento jurídica também é uma. O direito, ele é um casamento perfeito com o empreendedorismo. O direito é um pilar fundamental para o sucesso e longevidade de qualquer negócio, Lari. Não importa qual é o segmento que você está. E não sou eu que estou falando isso. Os dados que a gente olha mostram que a falta de um planejamento legal é um dos maiores motivos para a quebra de empresas, seja na área fiscal, seja na área trabalhista e seja em qualquer área. Se você não tiver um planejamento, e às vezes a gente olha o empresário, ele está pagando muito mais imposto que deveria. Ele não tem contratos estruturados. Então, assim, as pessoas olham, eu preciso olhar para a inovação, eu preciso olhar para a gestão, eu preciso olhar para fluxo, você precisa olhar para todas as áreas mesmo. Mas para você olhar para essas áreas, você precisa estar com segurança. Você precisa entender que, de fato, você está correto dentro da legislação para trabalhar. E as pessoas deixam muito dinheiro na mesa e eu vejo isso acontecer direto, perdem milhões. Por quê? Porque negligencia o direito, entendeu? Você não pode. Ele faz parte do seu negócio. Ele é um dos produtos fundamentais que você tem que ter. Então, às vezes o empresário olha e fala assim, eu não preciso desse custo porque eu não tenho o processo ainda. É aí que você precisa. O direito, ele é meio como seguro. É para você não utilizar. É importantíssimo que você tenha um advogado da área. E hoje é muito acessível. Você tem muita informação boa e você consegue ter um bom advogado empresarial com o investimento possível para cada área. Isso é muito possível, entendeu? Exatamente. Eu vejo que tem muito, assim, aquela coisa, uma desconfiança ou falta de informação das pessoas. Elas nem sabem que elas precisam de você. Exato. E elas precisam. E talvez o que tire o sono dos grandes empresários hoje é exatamente uma coisa que você já resolve e é por isso que a gente está aqui para contar, entendeu? Exato. É nível de consciência, sabe? Exato. Eu escutei no CLES, todos os convidados que vocês levaram nas palestras do CLES, foi unânime uma coisa que eles falaram. Eu me cerquei de gente boa e eu me cerquei de gente que eu precisava ter naquele momento. Ou seja, advogado, e todos eles falaram, eu preciso de um advogado tributário, eu preciso da área tributária, eu preciso dessa área, eu preciso de contratos. Todos eles se cercaram de algum advogado bom que de fato pudesse segurá-los ali naquele momento. Você está fazendo um negócio, e graças a Deus no Brasil a gente tem, a grande maioria são empresas familiares. E aí eu escuto muito de cliente assim, não, doutora, mas aqui isso é que acontece. A gente é uma empresa familiar, nós somos família. É aí que você precisa de um bom advogado, é aí que você precisa de uma organização, e é aí que você precisa ter um acordo de sócios, né? Todo grande empresário, Lari, ele tem um acordo de sócios, sabe? Então, assim, e às vezes a pessoa pensa assim, nossa, mas por que tal cliente seu, ou por que tal empresário, como ele consegue investir em tantos negócios ao mesmo tempo? Porque ele está cercado realmente de uma assessoria jurídica. Então, ele consegue atuar tranquilamente. Exatamente. Ter paz, né? Para poder fazer o que precisa ser feito até. Exato. Porque pra gente conseguir fazer o que a gente precisa, a gente tem que estar tranquilo, tem que estar tudo em dia, senão a gente não consegue. Exato. E dentro da sua trajetória, Adri, teve algum erro que você, olhando para trás, você fala assim, nossa, que aprendizado. Isso mudou sua forma de trabalhar, alguma coisa assim? Porque eu sempre acredito numa coisa que é assim, pelo menos eu pauto a minha vida assim. Não existe erro.
Existe aquilo que aconteceu para que você fosse quem você é hoje. Sim. Então, mas teve algum momento que naquele momento você viu como um erro, mas que hoje você enxerga como uma oportunidade? Teve, Lari, que foi, logo no começo, eu não enxergava o investimento em contratações, então eu achava assim, então comecei a realmente fazer caixa no escritório, como qualquer empresa, quando a gente começa a fazer caixa, a gente precisa olhar para que área que eu vou investir. No meu caso, eu tinha que investir realmente em time, e eu pensava que eu iria dar conta de tudo. E uma outra foi sobre parcerias, então assim, me ofereceram tanto parceria, você trabalha comigo, porque no direito é muito comum. E aí eu ficava com receio no começo, porque advogado tem um pouco disso, principalmente no início, sabe? A gente é muito sozinho, porque a gente é empresário, todo empresário é muito sozinho. E isso foi se eu tivesse constituído um time lá atrás, quando de fato eu já podia, e se eu tivesse tivesse o nível de consciência do quão importante a gente ter parceiros, com certeza isso foi um erro. Isso é pra mim um dos erros que eu tive, sabe, lá atrás. Que bacana, porque o pessoal que tá ouvindo aqui já pega como exemplo a não errar. Exatamente. Entendeu? A gente tem que ser sempre uma inspiração para as pessoas, tanto uma inspiração boa, mas às vezes também uma inspiração, olha, não façam isso, Exato. porque já vi que deu errado, né? E eu acho que encurtar o caminho das pessoas é muito o que o Class né? A maioria dos empresários sempre fala isso pra mim, Lari, eu não tô aqui, eu adoro fazer amigos, eu amo as pessoas que estão aqui, é todo mundo muito gente boa, muito legal, mas eu vejo que como eu encurto o caminho da minha empresa, né, pro sucesso, porque eu vejo as pessoas ali acertando, errando e eu vou modelando dentro do meu negócio. O que aconteceu já no Class, assim, que você falou, nossa, ainda bem que eu tô aqui? Lari, foram algumas coisas, né? Dentre elas, o investimento no meu time comercial. E o outro investimento no time de marketing. Então, eu estou formando um time de marketing interno. Então, eu já tinha passado por, acho que umas 3, 4 agências e ainda não tinha dado certo. E aí, no Class aqui, eu entendi, conversando e tal, escutando o Joel, o Caio, o Flávio. Cara, eu falei, não, eu tenho que ter um time de marketing interno. E aí, agora, eu tô formando, estamos quase finalizando, um time que vai ficar internamente e esse time vai trabalhar junto com o comercial. Essa foi uma das primeiras coisas que eu coloquei em aplicação, o time comercial já, e agora o de marketing, assim que por conta do Class, sabe? E por quê? Porque quando a gente tem um mentor que a gente admira, então escutar o Joel, o Caio e o Flávio, quando a gente admira alguém, o acesso é mais rápido. Então eu posso ter escutado isso em outros lugares que não me acessou e que não me fez fazer essa mudança. Só que quando a gente admira o outro, fica muito mais fácil a gente entender e esse nível de consciência virar a chavinha. Maravilhosa, eu concordo muito com isso, porque é pura verdade, né? Às vezes você já ouviu, e o Caio sempre fala isso, né? As pessoas contratam eles para treinar o time de vendas, que às vezes ele vai lá e fala a mesma coisa que o cara já fala, só que por ouvir dele, muda tudo, né? Muda o jogo, claro. Muda a forma de pensar, muda tudo. E isso é engraçado, né? Porque às vezes você já ouviu em outro lugar, mas aí você ouviu aqui, colocou em prática e viu o resultado. Verdade. E isso acontece muito. É raro, tem a ver mas acontece muito. Mas tem a ver com o resultado deles também, né? Eles estão falando de algo que eles já vivenciaram. Então, tipo, eles não leram um livro e de fato, não, a gente sabe que eles vivem isso, né? E aí isso também, óbvio, é um ingrediente super importante para que a gente consiga aplicar, colocar em prática nos nossos negócios, nas nossas empresas. Com certeza. E isso que você falou de ter um time interno, eu como sou time aqui, a gente consegue ver muito essa diferença, porque a pessoa que é interna, ela consegue pensar, por exemplo, hoje a minha cabeça ela é dividida em 4 partes. Não é Larissa, é em 4 partes. Caio, Flávio, Joel e Roberta. Então eu tô dividida neles. Então tudo que eu vou fazer, a primeira pergunta é: Roberta ia gostar? O Caio faria? O Flávio acharia legal? O Joel falaria, tá faltando alguma coisa? Então eu vou juntando as pecinhas ali e vou fazendo. Então tudo que eu vou pensar antes de executar, eu me faço esse questionamento. Então a pessoa que tá no seu time, ela também vai ter a sua cabeça. Porque ela tá interna, porque ela tá com você, porque ela vê o jeito que você se veste, que você se porta, o jeito que você pensa. Ela pega o teu modelo mental. Ai, muito real isso. Lari, muito real. E aí eu deixo isso aqui como dica para as pessoas, porque às vezes as pessoas terceirizam o que é mais importante, que é um time comercial. Verdade. Que é um time que vai fazer ali o design dele do Instagram e tudo claro. mais. Que qualquer pessoa pode fazer, com certeza. Mas alguém que tá ali no dia a dia com você, ela consegue te traduzir melhor. Pega a nossa essência também, sabe? Então vai sair com mais verdade, óbvio. Exatamente. Porque isso que você falou é muito real. É real. Porque a pessoa que tá de fora, que assiste, ela olha ali, ela fala, nossa, isso é a cara da Adri. Verdade. Isso é a cara do Caio. Isso é a cara do Flávio. Tem isso é a cara ver. do Joel, né? Então, isso é muito legal também. Faz toda a diferença. Exatamente. E qual foi o momento, assim, que você percebeu que você tava no caminho certo, que você falou assim, nossa, é isso que me faz vibrar, é isso que eu tenho que fazer.
que o coração fica cheio, sabe isso? Sei. Hoje eu sou conselheira empresarial também, né? Eu faço parte hoje estou em 3 conselhos de empresa diferente, metalúrgica e saúde. Então, assim, o que me faz extremamente feliz? É o empreendedorismo, é ver a diferença e a mudança no meu cliente. Quando a gente vê que a gente, de fato, é um parceiro do empresário, Lari, isso aquece o nosso coração. Quando a gente vê os resultados, né? Então, assim, a gente monta conselhos de administração e conselhos consultivos e sou conselheira. O que a gente vê? A gente vê gestão, a gente vê governança corporativa. Quando a gente fala para os clientes assim, não, vamos implantar a governança corporativa, o cliente acha que governança é algo nosso. Não, governança nada mais é que vem de governo, como você vai governar, como você vai gerir, sobre gestão, né? Eu só ando a 50 por hora porque eu sei que tem uma legislação que eu tenho que andar a 50 por hora. Existe uma política que foi desenvolvida para organizar. Então, a governança corporativa nada mais é que é o desenvolvimento de políticas internas que vão fazer com que você tenha um time robusto e coeso, que todo mundo vai trabalhar da mesma forma, no mesmo farol, no mesmo sentido. Porque senão, não adianta só você dar, olha, seu cargo, você vai ter isso. Então, ele vai te dar a descrição do que você vai fazer. E todo o resto, porque uma empresa é uma sociedade, você vive em sociedade. Então você tem que ter uma governança dentro da tua empresa, entendeu? E a gente faz isso. E aí isso me faz muito feliz, porque a governança ela traz segurança jurídica, ela mexe no valuation, ela de fato, hoje quando as empresas vão ser compradas, quando vai ter IPO, você precisa ter governança. E de novo, é para empresas pequenas e médias, muito mais do que para as grandes, inclusive, exato, sabe? Que já cresce tendo clareza do que é para fazer, o que não é para fazer. As pessoas sempre falam isso, né? Se você não tem clareza do que precisa fazer, isso em tudo na vida, você não faz. Claro, cresce organizada, Exato, tipo assim, eu tenho que ir pra academia todo dia. Todo mundo não sabe disso? Todo mundo sabe disso. E todo mundo vai? Não. Entendeu? Então a gente precisa ter clareza até por que a gente tem que ir. Exato. Porque eu sempre falo, né? As pessoas falam assim, por que você treina todo dia? Eu só não treino quando não dá tempo mesmo, assim, naquele... Não deu, fiz evento, saí de lá meia-noite, não deu. Uhum. Mas eu tento sempre ir. E o que me motiva não é só um corpo, não é nada disso. É eu saber que quando eu ficar velha, meu celular vai cair no chão, eu preciso pegar. Você vai pegar. Você entendeu? Então, você precisa ter clareza de por que você faz. O meu é esse, o meu porquê é esse. Exato. E isso serve pra tudo na vida. Pra você contratar uma assessoria jurídica, por que você vai contratar? Exato. Porque lá na frente, quando eu for vender minha empresa, eu não quero ter problema. Exato. Então, bem não é isso. só quando você cresceu que você vai pegar e falar assim, tá tudo errado, e agora como é que eu conserto? Não, você tem que crescer já sabendo ali pra onde você vai, o que você precisa fazer e tudo mais. Então, informação não é tudo, mas é quase tudo. Nossa, olha... Conhecimento é poder, né? Conhecimento é tudo, é algo que é o seu de grande diferencial, né? Exatamente. E pra você, Dri, o que significa sucesso? Sucesso significa fazer aquilo que precisa ser feito de verdade, sabe? Sucesso pra mim é a gente ter coragem de fazer aquilo que a gente precisa fazer, Lari. Por quê? Porque o medo é o que nos tira o sucesso. E quantas pessoas, eu posso te dizer assim com segurança, quantas pessoas deixam de fazer o que precisa ser feito por medo, por receio de alguma coisa, sabe? Eu tenho medo de entrar numa mentoria porque eu sou pequeno. Então, assim, nunca pense isso. Então, as pessoas, mas por que você é uma consultoria jurídica, por que você está numa consultoria como o Class? Porque eu me vejo como uma empresária que sou e que, de fato, todos nós precisamos aprender com quem já fez, com quem já aprendeu, com quem já teve muitos erros e acertos e que podem dividir isso de forma genuína com a gente, sabe? Isso nos faz encurtar o nosso caminho, crescer muito mais rápido e aprender todos os dias. Então, às vezes o Flávio tá calado, sentado, e eu tô aprendendo com ele, porque o olhar do Flávio já ensina. Então, assim, a forma que o Joel fala, o Caio, então, assim, cada um com o seu jeito, com as suas habilidades. Então, a gente não pode ter medo de nada, de absolutamente nada. E isso é um exercício diário. Não significa que todos os dias eu amanheço super corajosa. O medo é um sentimento que vem para todas as pessoas. E quando ele vem, a gente precisa ter as ferramentas, de fato, enfrentar ele como todas as coisas na nossa vida. Exatamente. E o que diferencia muito, né? O medo vem pra todo mundo, mas o que muda é o que você faz com ele. Exato. Então, tem gente que vem fazer o podcast aqui e fala assim, meu Deus, Lari, eu nunca gravei um podcast, meu Deus do céu, e agora? E tem gente que já gravou vários podcasts e que às vezes no primeiro teve esse frio na barriga. E que, enfim, tudo na vida dá medo, né? Quando você vai fazer a primeira vez. Sim. Mas se você não fizer com medo, você nunca vai saber se dá pra fazer. Exato, e sempre gente. dá, na verdade sempre dá, né? Amada, a gente consegue fazer tudo nessa vida. Tudo. Não importa de onde você veio, não importa nada. Não importa com quem que você onde você estudou, o que você fez, nada. É a sua determinação de fazer acontecer
E treino. E treino. Muito treino. Muito. O treino é super importante. Muito importante. Então, assim, a primeira vez que eu fui convidada para fazer uma palestra, e aí eu falei, nossa, meu Deus, que responsabilidade, era evento de outra pessoa. E aí, o que eu fiz lá? Eu fechei os olhos e me imaginei lá na palestra. Montei a minha palestra, obviamente me preparei, contratei uma pessoa para me assessorar e fechei os olhos e fiz a palestra de olho fechado. Quando eu cheguei lá no lugar, no dia da palestra, parecia que eu já tinha estado lá. Ou seja, o meu frio, senti sim medo, frio na barriga, ele tinha diminuído assim 80%, porque mentalmente eu já tinha me visto naquele palco, eu já tinha feito tudo aquilo. Então não era a primeira vez no meu subconsciente, entendeu? Então eu treinei a minha mente para entender que aquilo ali não era a primeira vez que eu estava lá. Exatamente. Então o treino que você falou é muito, muito importante. É incrível. E a gente começa a treinar nossa mente e de repente ela começa a agir da mesma forma em tudo, né? Todo mundo fala, o corpo tem memória, o seu subconsciente também. Exato. Então, se você diz pra você todo dia, sou forte e corajoso, é isso que sua cabeça entende. Exato. Então, sempre que vem um novo desafio, sou forte e corajoso, sou forte e corajoso. O meu eu digo pra ele todo dia, preciso ser forte e corajosa. É isso, a gente precisa mesmo. Nem sempre a gente acorda forte e corajosa, mas se a gente precisa ser, a gente é. Claro, claro. É maravilhoso. E Deus nos deu a vida e a gente precisa honrar a vida que Ele nos deu. Então, por isso, eu preciso ser forte e corajosa. Primeiro, para honrar a vida que o Senhor me deu e a saúde que Ele me deu e as oportunidades que Ele me deu. Exatamente. E eu vejo todo dia, assim, quando aparece um desafio, que bom que apareceu, porque vai me fazer mais e melhor. Sim. Porque se a gente olhar para o desafio como um problema que não tem solução mesmo, de jeito algum, meu Deus, por que comigo? E aquela coisa toda que às vezes as pessoas se colocam nesse lugar, você nunca vai ter nada, né? Não. Porque nunca mais vai chegar desafio para você. O dia que eu entendi, eu não sei se isso é também para você, mas o dia que eu entendi que o desafio só vem porque eu consigo resolver, aí mudou a chave. E porque você está crescendo, porque assim, se você não estiver crescendo, não tem desafio, sabe? Se você não estiver buscando o próximo nível, não vai ter desafio. E o desafio, ele te molda, é quem vai te ensinar. Você só vai ficar melhor quando você tiver mais desafio. Começou a andar de bicicleta. Cara, você vai cair, você vai arranhar o joelho, não sei o quê. Quanto mais você andar, melhor você vai ser. Na vida, tudo isso é muito real em todas as áreas da nossa vida. Se você fala, eu vou enfrentar esse desafio, agora se eu desistisse, porque eu estava ralada e machucada e tenho marca até hoje por tentar andar de bicicleta, eu não ia conseguir andar de bicicleta. Exato. A vida é tudo igual. E é isso, a gente precisa estar sempre ali em cima dos desafios, né? Exato. Aprendendo com eles, né, Lari? Exato, é tipo andar de bicicleta. Uma vez eu vi uma parábola, alguma coisa assim, né? Que você, quando vai andar de bicicleta, você tem muito medo de subir na bicicleta, porque você sabe que você vai cair, porque você não tem equilíbrio e tudo mais. E sempre na vida, se a gente estiver acompanhado de alguém que acredita na gente, faz toda a diferença. Por quê? Verdade. Eu lembro quando eu fui aprender a andar de bicicleta e o meu pai ia me empurrando atrás. E ele sempre estava ali comigo. E aí eu ia criando a minha confiança de que eu podia andar de bicicleta. Chegou um determinado momento que ele já não estava mais comigo, eu estava andando. Mas eu acreditava tanto que eu estava bem acompanhada dele e que eu não ia cair. Ah, que lindo isso. Então eu acho que é uma coisa que, se a gente tá num grupo forte, bem acompanhado, a gente sabe que é como se fosse ali o meu pai me empurrando na bicicleta. Sem a dúvida. gente tá bem acompanhado. É. E aí a gente começa a caminhar sozinho. E a gente nem sabia que a gente tinha tanto potencial assim guardado. Verdade. Então eu acho que é uma coisa legal. Isso acontece muito no CLES, Lari, porque não são só os mentores, né? A gente falei aqui deles, mas assim, existe todo um grupo e grandes empresários, amigos que são nossos pares, que nos ajudam muito ali, que nos apoiam. Um ajuda o outro, um apoia o outro. O grupo, ele se ajuda muito, né? Eu perguntei no grupo, alguém tá trabalhando com... Tem alguém que conhece que trabalha com crédito de carbono e tal? Cara, já apareceu 2 pessoas, olha, eu não trabalho, mas eu conheço uma pessoa, já vou te indicar. E assim, isso é com todo mundo. Então, o grupo se apoia muito, se ajuda muito, né? Então, poxa, isso é muito legal. Exatamente. E se eu te perguntasse, assim, 3 insights, assim, que você já teve no CLES, você falou aí, né, de ter o time interno, acho que já é um. Mas outros 2 insights que você fala assim, Lari, se eu não tivesse no CLES, eu não teria. Ou teria daqui a 10 anos, mas que você já encurtou. Eu vou te falar um principal. Nossa, a aula do Flávio sobre equity. Cara, mudou a jogada da minha vida. Você não tem... Porque eu invisto em outros negócios, eu tenho uma startup de saúde, Lari. E aí, quando ele falou sobre equity, eu já tinha tido várias palestras sobre isso, eu já tinha ouvido ele falar algo do tipo, mas aquele dia mudou totalmente a minha visão, cara. E assim, eu deixei de investir em outros 3 negócios que eu estava investindo, porque olhando para o equity do negócio, falei, não faz sentido. Não. E quando ele fala que
que os dividendos são troco do empresário, assim, sabe? Então, assim, a gente fica feliz. Isso mexeu demais comigo. Nossa, mas demais. Isso eu ainda não tinha ouvido o Flávio falar dessa maneira. E aí, isso pra mim, nossa, mudou minha jornada empreendedora real, assim. Eu tenho certeza que eu vou ficar multimilionária bem mais rápido só por causa disso. Com certeza absoluta. Com certeza. Vamos agradecer sério? ao Flávio aqui. Vou comprar um presente pra Flávio. Por favor. Isso é muito bom, né? Porque às vezes você já escutou, mas aí você escuta de uma forma diferente que pega, né? Porque você entendeu e parece que explode a cabeça. Todo mundo sai devendo classe e me manda mensagem e fala assim, Lari, minha cabeça está explodindo. Eu não acredito. Exato. E eu saí, o que eu fiz? Aí eu saí e saí falando para um monte de amigo também, né? Só que assim, é diferente. Então eu tô convidando vários amigos pro Class porque é diferente. Diferente eu escutar e falar pra pessoa, porque é um pouco daquilo que eu falei. Eu escutei e falei, cara, você não tem noção. Flávio trouxe uma parada que mexeu comigo, mudou toda a minha jornada. Eu coloquei um monte de coisa no papel e falei, cara, não faz sentido. Por quê? Porque eu tava colocando energia em alguns investimentos, Lares, em outras coisas que não faria sentido dentro do que eu aprendi ali, do que ele falou, entende? Então, assim, eu ganhei tempo, vou ganhar, vou deixar de perder dinheiro, assim, e gastar energia nisso. Então, assim, daí eu saí falando pra todo mundo, mas o que eu falo você precisa vivenciar. É diferente, então você precisa estar nesse ambiente. O ambiente que nós estamos inserido é determinante para dizer o que nós vamos viver lá na frente. Totalmente. Ou você é a média das 5 pessoas que você convive, não tem jeito. Literalmente. Então, assim, os meus sonhos, antes de entrar no Class, eram meus sonhos, depois que eu entro no Class e vejo toda essa galera, de tudo que já mudou a vida, os cases que tem dentro, ele passou a ser outro. Isso é real, né? Então, assim, a gente passa para olhar para as pessoas, isso muda muito. Muda a nossa régua totalmente, né? Totalmente. O Flávio fala muito que ele é o farol, ele gosta de ser farol na vida das pessoas, porque todo mundo pergunta, Flávio, e aí, qual que é o próximo passo? Você já fez tudo, e agora? Não. E ele sempre fala, né? Porque se a gente não estiver transbordando, alguma coisa tá errada, erradíssima. Se a gente não quiser somar, se a gente não quiser ser mais e melhor. E ele acaba sendo esse farol. Porque às vezes você vê e fala assim, nossa, quanto tempo eu ia demorar pra descobrir isso que ele já descobriu. Exato. Então é como se ele errasse, né? Muito entre aspas, pra que vocês não errem, né? Exato. E Caio e Joel, mesma coisa, né? Então isso é muito legal. Se você pudesse dar um conselho para alguém que tá ouvindo a gente agora e que acabou de começar a empreender, ou que já tá no meio da jornada ali, mas sabe aquela coisa assim, não vai, né? Eu tô aqui parado, estagnado, eu não sei se isso é para mim, se questionando se é para ele mesmo. O que você falaria? Tenha bons mentores. Isso é bíblico, inclusive, lá na Lari. A gente tem várias passagens bíblicas que falam da importância de você ter um mentor na sua vida, né? Então, assim, quando você tem bons mentores, o professor ele ensina, mas o mentor ele te passa autoridade. E a autoridade que ele te passa, ela é fundamental para encurtar a sua jornada empreendedora. Isso é muito real. Eu falo isso porque eu vivo isso, entende? Então, assim, tenha bons mentores. Venha pro Class Club, primeiramente. Eu não posso ir pro Class agora. Olhe quem são. A gente tem muitos mentores, né? A mentoria do Class é como chama? Platinum. Não, a mentoria, que tem vários mentores no Class Club, a MLS. A MLS tem várias mentorias incríveis de grandes empresários que são do Class. Então, assim, eu tenho certeza que o mentor, ele é um dos investimentos que tem que estar dentro do tamanho do seu negócio. E não importa o estágio que você está. Se a gente olhar no Class, tem empresários enormes, tem bilionários, multimilionários, que eles podem, e que eles falam assim, eu estou no meu lugar de aprendiz, como os nossos próprios mentores sempre dizem. Então, assim, a gente aprende muito. Então, o que eu posso dizer para a pessoa olha para um mentor que de fato você se identifique e que eu tenho certeza que vai mudar o ponteiro do seu negócio. Exatamente. Quem não senta para aprender, não pode levantar para ensinar. Muito, muito bom isso. Isso aqui eles falam sempre. A gente, pra estar num lugar desse e tudo mais, eu sempre falo o quanto eles correm atrás, né, de estudar, de estar sempre atualizado, para poder passar sempre a melhor e a mais atualizada informação, né? Então, acho que é um ambiente que, se você não para de aprender, então você sempre tem alguma coisa ali. E isso é muito legal. Isso. E aí, perguntando pra você, pra gente finalizar, o que você resolve na vida das pessoas? Que a gente já falou aqui um pouco do seu negócio e tudo mais, mas de forma resumida, assim, quem tá te escutando agora, o que você resolve na vida desse empresário? A nossa consultoria jurídica nós somos um parceiro na vida do empresário, Lari. Então, inclusive, eu tô lançando agora
um convênio, um convênio seguro jurídico, para que eu possa atender empresas menores e que eu possa atender empresas de pequeno porte. Então, o que a gente resolve na vida do empresário? Desde a constituição da empresa até a governança corporativa. Então, a gente monta a empresa. Eu estou pensando numa ideia. A gente faz um documento de fundadores da empresa, a gente abre a empresa junto com ele, a gente transforma uma limitada em SA e a gente faz um planejamento jurídico do empresário. Então, às vezes, ele deve estar... Ele escolhe uma área fiscal que não é a área que ele deve estar, por vários motivos. Então, a gente faz uma assessoria jurídica em todas as áreas. A gente é muito bom na área contratual, acordo de acionistas, a gente faz a parte processual também. Então, tem um coordenador da área trabalhista, e aí a gente olha para o modelo de negócio dele. Às vezes a gente olha e fala, cara, você não pode ter gente PJ nessa área, porque o teu tipo de negócio não tem cabimento por isso e por isso. Então, a gente olha e faz uma matriz de risco na vida do empresário. E a gente consegue realmente trabalhar como parceiro e potencializar o negócio do empresário, Lari. Esse é o nosso principal objetivo, a nossa missão, potencializar o negócio do empresário, não importa qual é o negócio dele, entendeu? Se é grande, se é pequeno, a gente potencializa o negócio de todas as áreas no meio empreendedor. Incrível, então quem tá ouvindo aqui já sabe que precisa de você. Onde essas pessoas te encontram? Todo empresário tem que ter 2 grandes amigos, Lari, contador e advogado. Eu tô pronta pra ser sua amiga que tá me ouvindo, viu? Pode me chamar que a gente vai fazer uma amizade verdadeira e sincera. Com certeza. E no Instagram, onde as pessoas te acham? Meu arroba é Eu Sou Adriana Duarte. Perfeito, e lá já tem tudo, né? Link tem pra tudo, te achar, tem link pra me achar, você pode falar tudo. direto comigo, com o meu time. Maravilhosa. Gente, corram lá, agora que tá acabando aqui. Já sigam a Adri, porque eu tenho certeza que tem muita coisa ali pra vocês aprenderem nos conteúdos que ela já faz, mas também pra seguir, pra fazer negócios também. Claro. Eu tenho certeza, e vocês vão se conectar muito com ela, porque ela é vida real, entendeu? Sim. Então isso é maravilhoso. A gente já se encanta conhecendo pessoas que são maravilhosas. Adri, muito obrigada por estar aqui, me dar essa honra de Imagina, sou eu que agradeço. De Obrigada. ter esse papo com você. Tenho certeza que muito tem muita bom. gente boa aí pra te conhecer, se conectar e te acompanhar também, porque você, além de todo esse profissionalismo que a gente viu aqui, é essa pessoa forte e corajosa. Então as pessoas vão se inspirar ali em você, né? Sim, obrigada, Lari. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Foi maravilhoso esse bate-papo aqui, viu? Amei. Tem alguma coisa que você gostaria de deixar para as pessoas? Que você nunca desista dos seus sonhos. Que você sempre faça um planejamento estratégico para todos os seus sonhos. Não importa qual é o tamanho do seu sonho. Todos os sonhos que você tem, que eu tenho, são possíveis de ser realizados. A minha história fala muito sobre isso. De onde eu vim, eu nunca imaginei realizar tanto que eu já realizei. E que agora, com o Class, eu vou realizar muito mais. Com certeza. A gente vai encurtar o caminho. Caio, Flávio e Joel estão prontos para isso. Então, tenho certeza que vamos realizar coisas incríveis. E eu vou estar na primeira fileira te aplaudindo, viu? Obrigada, Lari. Obrigada, certeza. meu amor. Obrigada. Você é uma querida. Com certeza. Então, nos vemos no próximo Podclex.